Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o Deus que intervém, que entra na nossa vida e na nossa história. Bendito seja o Senhor, cuja presença é tão maravilhosa, tão perfeita, tão doce, tão animadora, tão cheia de bênção e graça. A presença do Senhor, o Deus a quem nós buscamos, é maravilhoso. Os que o conhecem dizem aquilo que o salmista escreveu cheio do Espírito Santo, porque é inspirado por Deus. E ele escreveu aquilo que talvez seja o seu desejo agora. Ele escreveu que, pois um dia nos teus átrios, um dia na tua presença, um dia no templo do Senhor, um dia nos teus átrios, vale mais que 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus, ou seja, ali na marquise, ali do lado de fora, nem consegui entrar, eu prefiro estar ali de perto, do que permanecer nas tendas da perversidade, do que estar debaixo de uma falsa proteção, que é a perversidade, que são as propostas que o mundo faz. O mundo diz a você: olha, eu tenho uma proposta melhor para você, eu te consigo uma vida melhor, eu tenho uma tenda para você. E o salmista sabia que ninguém é sol e escudo como o nosso Deus é. O sol que aquece a sua vida, o escudo que protege você. O Senhor Deus é segurança em todo o tempo. E nós estamos, nesse momento, separando esse tempo para cultuar o Senhor. Insisto com você que está aí, chegando agora, participando com a gente, insisto que você faça desse tempo um tempo de culto ao Senhor. O que é um tempo de culto? É um tempo em que você não assiste o que está acontecendo. Isso aqui não é programação de TV. Isso não é um vídeo para você dar um clique apenas. Esta é uma oportunidade para você dizer: Senhor Jesus, eu quero mais de Ti. Eu quero a Tua presença. Eu quero, Senhor, estar na Tua presença. Mas quem sou eu para estar na presença do Senhor? Somente por meio de Jesus. Vamos fazer uma oração e nós vamos dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, me dá a condição de cultuar nessa noite. Uma condição que é mais do que a capacidade de cantar, é mais do que a capacidade intelectual de prestar atenção, de entender. É a capacidade espiritual de entrar no Santo dos Santos. Ou ainda dizer, a capacidade, a graça de que o Senhor entre na minha vida, eu que agora sou o templo do Senhor, para que de mim o Senhor receba culto, de mim o Senhor receba adoração, louvor verdadeiro, genuíno. Senhor Jesus, quem somos nós para invocar o nome do Senhor? Não somos nada, mas obrigado porque o Senhor nos estendeu essa graça e o Senhor Jesus nos disse que orássemos ao Pai em nome do Senhor, e é em nome de Jesus que nós agora invocamos a presença de Deus. Onde quer que esteja, ó Deus, qualquer um dos irmãos que agora se reúne conosco, eu peço que a presença do Senhor seja manifesta, a graça do Senhor seja abundante, o agir do Senhor seja poderoso e possa ser percebido, Senhor Jesus, pela fé. Que a fé, ó Deus, no nosso coração nos dê a certeza de que, ainda que sejamos indignos de chegar à Tua presença, o Senhor Jesus nos faz dignos pelo perdão dos nossos pecados, pela graça oferecida a nós. E nós cantamos assim: Senhor, quem sou? Quem somos nós? Quem sou eu para estar na Tua presença? Senhor Jesus, é tão fácil bem dizer o Senhor. Há tanto de bom a dizer a respeito do Senhor. Nós queremos Te bendizer. Ó Deus, estamos aqui, ó Deus, bendizendo o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor, nos lembrando, Senhor Deus, no nosso coração, da obra do Senhor na nossa vida.
nos lembrando, Senhor, que foi o Senhor que rasgou o véu e quebrou, rompeu com a separação entre nós e o Senhor por meio de Cristo Jesus. Então agora, Deus, nós dizemos, Senhor, queremos mais de Ti, Senhor. Eu quero adorar o Senhor, eu quero compreender o Senhor, a Tua palavra, vem nos ensinar. Essa é uma noite de busca do ensinamento do Senhor, de compreender quem o Senhor é e o que o Senhor quer fazer e falar conosco. Senhor, eu sei, ó Deus, que há irmãos que querem agora e que buscam, Senhor, que dizem, Senhor, vem aqui, Senhor, vem ensinar a nós o que nós precisamos aprender. Aleluia. Olha, o ensinamento do Senhor Jesus, ele é maravilhoso, mas ele não é um ensinamento fofinho, sabe? O ensinamento de Jesus é a verdade que liberta, a verdade que muitas vezes cura, e para curar precisa de cirurgia, precisa mexer com a gente, precisa mexer com as nossas vontades, contrariar as vontades de um coração pecaminoso. É o coração do homem. Então, quando nós cantamos essa canção que a gente vai cantar agora, ela é uma pergunta, né? Se eu quiser adorar a Deus, o que é preciso para adorar a Deus? Adorar, olha, adorar não é louvar. Louvar faz parte da adoração. Mas adorar é viver para o Senhor, é viver de modo agradável a Deus. É ser alguém que imita o seu Senhor, o seu Mestre, o Senhor Jesus. Como eu posso ser um imitador de Cristo? É isso que eu estou dizendo. Se eu quiser adorar a Deus, eu tenho que entender o seu Filho. Eu tenho que entender o Deus Filho, que revelou o Senhor Deus a nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu preciso entender o seu Filho. Se eu quiser adorar a Deus, eu tenho que ouvir do Espírito. Ouvir do Espírito com E maiúsculo, do Espírito Santo, não é o Espírito humano, não. É o Espírito de Deus, esse Espírito que nos traz a revelação de Jesus, que nos dá entendimento da palavra de Deus. Eu preciso ouvir o Espírito. E mais, eu preciso obedecer. Uma canção difícil para se cantar com verdade. Fácil de se cantar, porque é uma canção simples, mas difícil de fazê-la como oração. E eu te desafio a cantar essa canção como alguém que se quebranta diante de Deus e diz, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso aprender a ouvir, mesmo sendo que eu não quero. E ainda assim, abrir os meus lábios para te adorar. Quando o Senhor diz, não é assim que você deve proceder na sua família, não é assim que você deve proceder com o seu marido, não é assim que você deve proceder com a sua mulher, não é assim que você deve proceder no seu trabalho, não é isso que eu quero de você, não é essa a atitude que eu espero. E você dizer, mas Senhor, mas ele fez isso comigo, mas ela fez aquilo comigo, mas o meu patrão fez isso comigo, mas o meu cliente está agindo dessa forma, mas como é que Jesus agiu? Vamos cantar assim. Desafio. Bendito seja o Senhor. E aí a gente diz assim, essa é uma expressão também do salmista, né? Do Salmo 123, 1 e 2. Ele diz assim, a ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, ou seja, estão atentos, prestando muita atenção nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Até quando os nossos olhos estarão fitos no Senhor? Até quando os nossos olhos estarão atentos às mãos do Senhor? Até que, sabe, irmão, eu me lembro de um irmão muito querido que já está com o Senhor há muitos anos, e ele que me fez esse trocadilho assim com uma situação de Saul,
porque Saul, ele dizia, conversando comigo sobre a atitude errada de Saul, ele dizia assim: Saul esperou um determinado tempo, mas não esperou o tempo determinado. Saul perdeu por pouco, perdeu a chance de ser abençoado por Deus, perdeu a chance de ver o seu trono ser firmado em Israel, perdeu a chance de agradar de verdade ao Senhor, porque ele esperou um bom tempo, ele esperou muito tempo, mas ele não esperou o tempo de Deus. E aqui o salmista diz assim: olha, como o servo olha para a mão do seu Senhor, porque o servo aqui é o escravo, ele olha para as mãos do seu Senhor porque ele não tem a opção de fazer outra coisa, ele é servo. E assim nós, quando dizemos somos servos do Senhor, somos escravos do Senhor, somos submissos ao Senhor, nós nos colocamos assim, como pessoas que não têm, e de fato ninguém tem, outra alternativa a não ser as mãos do Senhor. Mas as mãos do Senhor, irmãos, o Senhor ofereceu as suas mãos naquela cruz. E não só as mãos. O Senhor Deus que não poupou o seu próprio Filho, como poderíamos achar que Ele nos negaria aquilo de que nós necessitamos? Nós queremos orar, eu quero orar com você agora, por essa questão do medo e do desespero que tem tomado aí o coração de muitas pessoas, mas eu creio não está tomando o seu coração. Ainda que esteja atacando o seu coração, mas como crente em Jesus Cristo, como uma pessoa que tem fé no Senhor Jesus, você diz: eu vou levantar o escudo da fé e apagarei com ele todos os dardos inflamados do maligno, as notícias contrárias, as palavras contrárias, os pensamentos contrários. Cuidado, irmão. Nós estamos cercados de muita gente que está desanimada, mas nós não estamos desanimados, nós estamos animados no Senhor. A nossa expectativa quanto ao agir de Deus é a daquele Deus que é o mesmo ontem e hoje e o será até semana que vem, até o mês que vem, até o fim da pandemia. Não, o será eternamente. Eternamente confiamos no Senhor. Então, nessa hora nós vamos orar pela condição geral do nosso país, pela sua condição, pela sua vida, pelas suas finanças, pelas preocupações. Até um certo nível nós podemos ter preocupações quando a preocupação não é maligna, não é aquela preocupação que é causada pelo medo. A preocupação do planejamento nós podemos ter. Puxa, eu preciso fazer isso, vou agir dessa forma, acho que eu vou procurar ali. Isso é uma preocupação saudável, pensar a respeito do futuro, fazer planos. E planos vêm da fé, não é mesmo? É quando você tem fé que você sonha. E quando você sonha e planeja, aí você tem atitude porque você confia no amor de Deus. Então, eu quero orar por você, quero orar nesse momento que a gente também se lembra que nós consagramos ao Senhor nossos dízimos e ofertas, e fazemos muito mais que isso, porque consagramos a nossa vida. Então nós vamos cantar uma canção que tem a ver com o que nós estamos fazendo nessas quintas-feiras, que é ser levados para um nível mais alto, né? Nós temos chamado você para esses ensinos do alto, esses ensinamentos do alto, né? Lembrando aqui do Sermão do Monte, que é o que nós estamos estudando, e o Senhor faz assim com a gente. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que tire a gente daqui desse plano terreno e hostil e nos coloque naquele plano da fé, onde nós podemos ver o agir de Deus, mesmo que os olhos carnais não possam ver. Senhor, nós declaramos a nossa confiança no Senhor mais uma vez. Declaramos que esperamos no Senhor, temos esperança no Senhor, porque a nossa fé, ó Deus, ela é direcionada a Ti, Senhor. E eu sei que irmãos e irmãs agora, Senhor Deus, estão manifestando a sua fé enquanto oram. Ó Deus, e o Senhor disse que ainda que a fé fosse do tamanho do grão de mostarda, seria suficiente para remover montanhas.
Então agora, Senhor Deus, sejam quais forem as montanhas, Pai, eu sei que há irmãos passando por dificuldades, e não são meramente dificuldades financeiras. Senhor Deus, quem sabe dificuldades que estavam aí muito antes de ter problemas financeiros. Senhor, pessoas que estão passando por dificuldades de relacionamento dentro de casa, na família, pessoas que estão passando por tribulações, ó Deus, têm sido atacados pelo inimigo, mas que podem agora, em nome de Jesus, levantar o escudo da fé e renovar o compromisso e aliança com o Senhor e dizer: eu vou perseverar no Senhor, eu vou esperar até que o Senhor se compadeça de mim e venha agir sobre a minha vida. Peço pelo nosso país hoje, Senhor Deus, pelo nosso planeta, tão castigado, ó Deus, pelos nossos próprios pecados. Eu sei, assim que a Tua palavra nos revela, mas, Senhor Deus, se somos atingidos pelos nossos pecados, sei que também somos alcançados pela Tua misericórdia. É pela Tua misericórdia que eu clamo agora sobre a vida de cada um de nós. Consagramos o Senhor os nossos dízimos e ofertas, ó Deus, e dizemos: Senhor, queremos apresentá-los a Ti. Que o Senhor, Deus, abençoe a nossa sementeira, abençoe a nossa casa, abençoa o nosso trabalho, ó Deus, a nossa busca, o nosso pão de cada dia. Abençoa o nosso país, Senhor Deus, que nós tenhamos um mover do Senhor para vivermos tempos inesperados, ó Deus, até de bênção, porque os homens nem esperam muito por isso, mas nós confiamos e esperamos sim, porque olhamos para o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. A Deus, por favor, em nome de Jesus, faz-nos estar mais perto do Senhor. Faz assim, Deus, na nossa vida, em nome de Jesus. Sabe, às vezes a gente pensa que, e a gente quer, né, estar mais perto de Deus, e a gente precisa se lembrar que a palavra de Deus nos aproxima do Senhor. Porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a palavra que se fez carne, é o verbo que se fez carne. É o haja de Deus que deu origem a todas as coisas. E por falar em haja, né, acho que na pregação vou lembrar desse haja de novo, nós estamos pregando o livro de Gênesis. E é importante saber, isso estamos pregando nos domingos, né, nos 2 cultos que nós realizamos, às 10h30 da manhã e às 18h30. Nós estamos pregando Gênesis porque Gênesis é como é que começam as coisas. E por que as coisas começam a dar errado. E aí nós temos também em Jesus Cristo o porquê e o como a vida pode ser restaurada, transformada e trazida de novo para o plano original de Deus. Irmãos, e tem um título assim, um pouco pitoresco aí para a pregação de domingo, porque sinceramente foi o que veio à mente. Nós temos temos demonstrado, né, que a Bíblia não é um livro de heróis. O que nós vemos na Bíblia não são heróis, né? Abraão, o herói da fé. Não, é um homem alcançado pela graça de Deus e em quem Deus trabalhou de forma a gerar uma fé extraordinária, a mesma fé que Ele tem gerado no nosso coração. Nós vemos, o grande protagonista é Deus. E nesse domingo, o nome da pregação é Casos de Família, irmão. Sabe, parece naqueles programas de TV que vem para colocar os podres da família para fora. Nós temos algumas coisas sérias para tratar, demonstrando fracassos tremendos na família dos patriarcas, da família ali, descendentes de Abraão, coisas muito sim, sérias e que, irmãos, talvez esteja aí na sua vida, na sua família, talvez está acontecendo com você. Talvez tem coisas que estão acontecendo, você não está entendendo por que está acontecendo. Eu vou, pela misericórdia de Deus, creio que pela ação do Espírito Santo, vou conseguir mostrar para você por que as coisas dão errado, muitas vezes na família de gente de Deus, no meio de povo de Deus. Nós estamos falando de gente de Deus, não estamos falando de ímpio, estamos falando de gente que tem temor do Senhor e que eventualmente fracassa da pior forma possível em casa, na família. Então, casos de família, no De Volta ao Gênesis, a gente está aí no domingo e hoje estamos aí com ensinos do alto. Por favor, pegue a sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 5.
Deixa aí aberto em Mateus capítulo 5 e a gente vai fazer mais uma oração. Vamos pedir ao Senhor mais uma vez. Não me canso de pedir. Basta uma ação do Espírito de Deus, né? E nós vamos compreender a mensagem da palavra do Senhor. Então, eu quero orar com você agora, pedindo ao Senhor que nos fale o coração. Vamos fazer essa oração mais uma vez? Senhor Jesus, estamos aqui na dependência do Senhor. Não estamos aqui, Deus, achando que podemos compreender porque queremos, porque a gente sabe ler e interpretar. Não. Nós cremos no poder do Teu Espírito Santo, que mais do que compreender um texto, o Senhor possa, nessa noite, nos fazer viver o texto, viver a palavra, em nome de Jesus. Amém. Pois é, que mundo maluco esse mundo que nós estamos vivendo. Que mundo complicado, que dias difíceis que nós estamos vivendo. Você consegue ver alguma ordem nesse mundo? Você consegue falar assim, não, eu estou percebendo sensatez aqui. Não, irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, muito complicados, por causa... não por novidade, pela mesma causa que o mundo desandou lá no livro de Gênesis, por causa do pecado. O pecado entrou na terra e trouxe o caos. Mas eu não vim aqui fazer pregação do desespero, pelo contrário, eu vim fazer uma pregação de esperança, especialmente para você que é crente no Senhor Jesus Cristo. Porque nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo não somos governados pelo medo. Nós não somos dirigidos pelo medo. Se você está tomando atitudes na sua vida com base no medo, saiba que essa orientação não vem do Senhor. O Senhor nos faz pessoas da fé. Nós não somos governados pelo medo, nós somos da fé. E quando a fé está ativa, a esperança está em alta. E é assim que nós vivemos. E se você está aí me criticando, às vezes no coração aí, por parecer sonhador demais, eu peço que você fique até o final do meu argumento, porque eu quero apresentar para você um Deus que intervém, um Deus que entra na história e quando ela é caos, ele entra. Foi assim que Deus fez quando a terra era sem forma e vazia, Deus entrou naquele caos. Deus não tem medo de caos, Deus não está com medo do caos que nós estamos vivendo. Ele continua sendo o mesmo Deus que intervém e que age sobre o pecado do homem para salvar esse homem. Jesus Cristo veio justamente para nos anunciar a restauração de todas as coisas e como que essa restauração se processa. Ele veio para implantar o reino de Deus, derrotando o império das trevas. Ele veio para dizer, haja luz novamente. Mas a maneira de Jesus dizer, haja luz, foi o reino de Deus chegou. Essa é a mensagem, a tônica da mensagem de Jesus. Assim como João Batista, seu precursor, começou dizendo, é chegado o reino de Deus, Jesus vem dizer, é chegado, chegou mesmo o reino de Deus. Essa é a mensagem. E o reino de Deus é a chave para a mensagem de Jesus. Estamos pregando a mensagem, o Sermão do Monte, mas precisamos saber que o reino é a chave. Entender o reino, né? O reino de Deus. Então, no reino de Deus, o caos é vencido e a ordem é restabelecida. E falar em ordem é falar em lei, porque a lei de Deus coloca em ordem as coisas. A lei, sim, a lei de Deus. É importante a gente se lembrar que Jesus Cristo falou claramente, eu não vim revogar a lei. Eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir a lei. E o apóstolo Paulo depois, para você não dizer, Jesus veio cumprir a lei, mas depois que ele morreu, acabou a lei. Não. O apóstolo Paulo depois vai dizer, a lei é boa. A lei é boa. Romanos 7,12 diz, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. O problema não está na lei. A lei não está revogada. A lei cerimonial, sim, algumas cerimônias ali, a gente não repete ela mais. Costume, mas a lei, especialmente simbolizada ali nos 10 mandamentos, e a lei num sentido até mais amplo, não é dia de eu explicar com tanta profundidade como que a lei permanece, mas o caso aqui hoje é de pensar no fracasso humano para
cumprir a lei. Esse é o grande problema do homem. Esse é o problema que Romanos, por exemplo, trata. O fracasso do homem em conseguir fazer aquilo que a lei manda. A lei de Deus, que coloca as coisas em ordem, manda. Então, o problema não é a lei continua boa. O problema é o que o homem não consegue produzir pelas suas próprias obras salvação. Então, a lei de Moisés, ela é a lei do reino. Mas essa lei antes estava na pedra, escrita em pedra. Era uma lei escrita em papel, em papiro. Era uma lei externa. E Jesus vem para que essa lei seja escrita no coração. Essa é uma das promessas do reino. Jeremias capítulo 31, de 33 a 34, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a promessa, e é isso que Jesus vem fazer, e é isso que ele está falando. Portanto, o Sermão do Monte é uma explicação da lei, uma explicação com toda a profundidade. É uma explicação dada por aquele que veio realmente implantar o reino, porque ele tem o poder de fazer aquilo que está no final desse texto aqui de Jeremias. Pois é a explicação. Quando você tem essa palavrinha aqui, pois, ele está dizendo de algo que remete ao anterior. Está dizendo tudo aquilo que vai acontecer. Deus vai imprimir a lei no coração. Ninguém vai precisar mais ensinar o seu próximo a lei, porque todos vão conhecer o Senhor. Mas como vai ser isso? Pois, por quê? Porque perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então Jesus é aquele que ensina a lei, ele ensina a profundidade da lei e ele é capaz de imprimir no coração de alguém a lei, porque ele perdoa os pecados e ele tira a iniquidade. E aí a lei entra para o coração. Não é só o músculo que bombeia sangue. O coração na Bíblia é o centro do seu ser. É a sua vontade, a sua capacidade, a sua mente, a sua habilidade, o seu pensamento. Então, nós já caminhamos um pouco aqui no Sermão do Monte. Na semana passada nós lemos Mateus 5, de 1 a 4. Você pode reler comigo agora. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então nós vimos na semana passada, entendemos o que significa ser pobre de espírito. Tem nada a ver com dinheiro. Pobre de espírito é aquele que sabe que não tem riquezas espirituais, sabe que não se garante espiritualmente, sabe que não pode se apresentar a Deus com suas justiças, sabe que depende do sacrifício de Jesus, do perdão de Deus, para ter uma vida bem-aventurada. Porque aqui fala, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Bem-aventurado é pleno, feliz, satisfeito, completo, tudo de bom. Abençoado, esse é o bem-aventurado. Então, bem-aventurado quem é pobre de espírito, porque só aquele que reconhece os seus pecados e sabe que não tem condição de lidar com os seus pecados, recorre ao sacrifício de Jesus e encontra perdão. E encontra mais, porque diz que bem-aventurados são os que choram, e os que choram são aqueles que se arrependem dos pecados. Nós temos muitos motivos para chorar às vezes, Estou hoje muito triste. Recebi a notícia que um professor muito querido meu do seminário faleceu hoje. Um homem que me ensinou a ler a Bíblia e entender a Bíblia, o reverendo José João. Recebi essa notícia, estou triste. Não é esse consolo, desse consolo que a Bíblia está falando. Ela está falando que serão consolados aqueles que choram pelos seus pecados, que se arrependem dos seus pecados, e então eles encontram perdão e consolo em Deus. E isso é conversão. Isso é conversão. Conversão é mudar de direção. Conversão, ela é composta de arrependimento e fé.
Ao mesmo tempo que há o arrependimento, a tristeza pelo pecado, o sentimento de incapacidade, né? Essa pobreza de espírito, esse choro pelo pecado, há também a fé no sacrifício de Jesus e na redenção por meio de Jesus. Então, isso é conversão. Esses primeiros itens, o pobre de espírito e os que choram, está falando de conversão. E hoje nós vamos falar um pouco da maneira de viver. Será que eu posso ter esperança de uma vida abençoada no meio do caos? Eu posso ter esperança? E eu quero afirmar para você, eu quero que você faça, eu quero que você chegue, pense isso com palavra de Jesus. Jesus disse assim, o ladrão, João 10:10, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Veja que é uma afirmação de Jesus. Jesus promete vida abundante. Vida abundante. Eu perguntei, será que eu posso ter esperança de uma vida abençoada no meio do caos? Jesus promete vida abundante. Por quê? Porque eu posso ter uma vida plena e abundante se eu der ouvidos a Jesus. Se eu der ouvidos. A minha vida entra em ordem se eu dou ouvidos à lei de Deus, que Jesus está explicando aqui, mas eu sei que essa lei de Deus, eu compreendo ela pelo Espírito Santo de Deus, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Do Espírito Santo que habita em todo aquele que crê em Jesus, que já confessou os seus pecados a eles. Então o que Jesus está dizendo? Jesus agora vai dizer o seguinte, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aí é novidade. Até agora eu tinha falado do que eu já vinha dizendo até a semana passada. Mas agora eu encontro esse versículo que diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O que isso quer dizer? O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo que, ao contrário do que o senso natural diz, lute pelos seus direitos, vá lá, não aceite que os seus direitos sejam violados, nenhum direito a menos, todos os direitos são meus. Ao contrário do que o senso natural diz, é o manso que herda a terra. E os dois primeiros quesitos que eu já falei aqui, amansa o nosso coração, né? Porque aquele que é pobre de espírito, porque sabe que ele não tem recursos espirituais, aquele que chora por causa dos seus pecados, pela sua incapacidade natural de se manter santo e ter vida eterna, ele baixou um pouquinho a crista, baixou um pouquinho a bola. E Jesus está dizendo, continua com a crista bem baixinha e seja manso, porque é a mansidão que é fruto do Espírito. Mansidão é fruto do Espírito. Ira não é fruto do Espírito, mas mansidão é. E eu me lembro de Moisés, já que a gente falou de lei, né? Eu me lembro de Moisés, como Moisés foi amansado, né? Por Deus. Moisés é igual um burro chucro. Sabe o que é isso? Aquele animal de sela, mas que não foi amansado, que quando alguém tenta montar nele, sacode e tal, e derruba. Moisés foi amansado por Deus. Moisés era o cara valentão. Moisés, e olha, o grande problema é quando a gente é valente porque a gente está cheio de razão. Moisés tinha até razão de estar irado contra os egípcios, que estavam fazendo mal para o povo de Deus. Moisés matou um egípcio no seu ímpeto de defender os seus irmãos. Ele falou, não, aqui comigo o negócio é diferente. Ninguém vai fazer isso aqui não. Na minha frente, não foi, ele matou o egípcio. E o negócio não deu certo, né, gente? E ele foi ter que abandonar, fugir do Egito para não ser morto. Aí eu avanço na escritura e vou lá para Números capítulo 12, verso 3. E fala um negócio de Moisés lá, é complicado, de assustar. Ó, como é que o sujeito mudou? Números 12, 3 diz, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Sabe em que momento que fala isso? No momento que chega a família dele, né? Miriam e Arão chegam para ele, cheio de pompa, e falam assim, aqui não é só com você que Deus fala, não. Deus também fala comigo. E está aqui, o Arão aqui é sacerdote, e eu sou profetisa,
E você? Você acha que esse é o bom? E aí a Bíblia fala assim, Moisés não reagiu a isso. Ele não reagiu a isso. O texto fala disso, fala, era Moisés o homem mais manso, depois vai descrever os acontecimentos. Por quê? Moisés não reagiu. E como eu disse, é difícil você não reagir quando você tem razão. Moisés não reagiu e Deus agiu. Deus agiu. Deus chamou eles no cantão, chamou os três lá e falou assim, o Arão e Miriam, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando eu falo com um profeta, eu falo por sonho, de alguma forma, com Moisés eu falo cara a cara, tá bom? E você, Miriam, fica leprosa. Ela ficou leprosa na hora. E o Arão escapou de ficar leproso porque ele representava a santidade de Israel, porque ele era sacerdote. Então, porque ele era o sumo sacerdote, passou fininho. Deus não fez com ele, mas eles olhando, eram dois irmãos, gente, Arão e Moisés, olhando para Miriam leprosa. Quando as coisas acontecem dentro da nossa casa, pode estar no seu irmão, acontece com você, né? E eles viram o que é Deus tratar uma situação. Talvez você seja uma pessoa impetuosa, uma pessoa que resolve na marra os seus problemas. Acontece que Deus sabe muito bem como amansar uma pessoa. E eu volto a insistir que são os mansos que herdam a terra. A dor é um instrumento de Deus. A dor é um instrumento de Deus. Talvez você não perceba. Quando as coisas apertam para você, você talvez nem pensa em Deus. Quando você toma uma atitude como a que Moisés tomou a princípio, ele deve ter se sentido ele deve ter dormido assim, custou dormir com a adrenalina que ele estava, né? Mas fiz o que eu tinha que fazer. Mato de novo se precisar. Esses egípcios aí. Então sai daqui. A Bíblia diz que Moisés pensava, isso lá no Novo Testamento nós vamos encontrar que Moisés achava, Estevão no discurso dele lá em Atos, diz que Moisés achava que ele naquele momento ia ser usadaço por Deus, ia libertar o povo. E Deus fala, com essa crista não te abençoo, com essa crista não te uso, com essa crista vai para o deserto. Moisés precisou perder tudo. Ele perdeu tudo. Ele perdeu, tudo. Sobrou nada. Foi para o deserto. Foi um homem com capacidade para pastorear Israel. Foi pastorear umas cabras. Deus falou assim, essas cabras aí, toma conta dessas ovelhas aí. Toma conta desses bichinhos aí, para você aprender que não é na sua força. Quebrou a cerviz de Moisés. Quebrou aquela crista dele. Quebrou aquele nariz empinado dele. Amansou ele de tal maneira que quando Deus chegou para ele de novo, viu que o sujeito estava bem mansinho e falou, vem cá agora que você vai libertar o povo. Aí ele falou, não, Senhor, não. Aquilo era coisa da juventude. Besteira, Senhor. Não vai lá libertar o povo. Não, Senhor. Vai lá! Aí, tá bom, então vou. Irmão, talvez você que está aí de nariz empinado, não sabe o que você está arrumando para a sua cabeça. Você não sabe o que você está arrumando para você. Eu tenho visto velhos na igreja, mansos e cheios de Deus. Uns aprenderam a ser mansos com Jesus. Outros aprenderam na marra. Então quando você fica velho, filho, talvez você vai se lembrar das palavras que esse pastor está falando hoje para você, e você não acha que não é com você, mas trata com ira os seus filhos, trata com ira seu marido, trata com ira sua mulher, trata com ira o mundo. Você é um revoltado, revoltada. Você bateu, levou, você é estupim curto e fala que é seu defeito, mas na verdade conta como vantagem. Não, eu tenho esse defeito aí, eu tenho um estupim curto. Vai falar com Jesus na cara de Jesus, para ver se Jesus vai rir da sua gracinha. Você se coloca como durão, o Senhor quebra essa dureza sua.
Nada como um deserto para quebrar uma pessoa. Nada como a dor para quebrar uma pessoa. E aí eu vejo velhos mansos e jovens ousados, impetuosos, obstinados, nariz empinado, mas eu quero dizer a direção para onde aponta esse nariz, para o deserto. Você não sabe o que te espera, por causa dessa sua rebeldia, que não dá ouvido aos seus pais, que não dá ouvido a ninguém, não dá ouvido à sua liderança, não dá ouvido ao seu pastor. E nesse momento eu sinto a tristeza de estar falando essa verdade e saber que há jovens da nossa comunidade, da nossa igreja, que está fazendo qualquer coisa da vida menos escutando o que o pastor está falando. E esse aí vai dançar muito mais ainda. E eu não falo isso com prazer nenhum, eu falo com muita tristeza, porque na hora que estiver catando os seus caquinhos, eu vou estar lá. Provavelmente, esse pastor aqui vai ajudar a catar os caquinhos, mas com tristeza, viu? Porque é muito ruim quando a nossa vida é destruída por causa da altivez que precede a ruína, segundo a palavra de Deus. Então, a herança que você precisa, ela não é conquistada por você na marra, se impondo. Essa herança, ela é herdada. A ira destrói. Isaías apresenta Jesus como o servo que não esmaga a cana quebrada, o servo submisso. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era manso, ele era bravo quando ele não era crente. Prendia, arrastava para a prisão, depois ficou manso. Aí eles diziam que ele, quando os coríntios, por exemplo, diziam que ele era um sujeito sem expressão quando pregava, quando ensinava, ele era uma pessoa mansa demais, assim, não tinha presença, assim. E ele escreve para eles assim, olha, eu tenho agido com humildade com vocês, eu podia ser duro com vocês, mas eu preferi ser manso. Como é que você está agindo na sua vida? Os mansos herdam. Esse é um princípio da palavra de Deus. Filipenses, capítulo 2, verso 5 em diante, dá um modelo, que é um modelo para que você seja abençoado e feliz. Diz Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, ele sendo Deus, não tem ninguém acima, ninguém tem mais direito, ninguém tem mais poder, ninguém tem mais presença, ninguém tem mais palavra, ninguém está acima dele. Ele sendo quem ele é, Deus, não tem nenhuma palavra que exista que seja superior a essa palavra. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Quer dizer assim, ele não se apegou ao fato dele ser Deus, porque ele tinha um projeto. E o seu projeto era salvar gente da crista alta igual eu e você. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Você não quer ser servo? É muito dura essa palavra, escravo, para você? O Senhor Jesus assumiu a postura de servo. Ele renunciou à sua vontade pessoal. Renunciou a se proteger, que é uma coisa que é natural. Tornando-se em semelhança de homem. Já foi humilhação bastante. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, não somente ele se fez homem, mas ele morreu. Não somente ele morreu, mas ele morreu da pior morte, mais humilhante que possa existir, por causa de gente que não tem humildade, como eu e você. Porém, o que a Bíblia diz que aconteceu porque ele se humilhou, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o que Jesus fez se humilhando dessa forma?
foi conquistar você. Sabe por que Jesus conquistou a mim e você? Não foi pelo grande poder dele. Não foi pelas suas características maravilhosas de poder, de glória. Ele nos conquistou por amor, pela sua humildade, por se rebaixar ao nível mais baixo que possa existir. Então ele não foi morto, ele foi trucidado, ele foi esmagado. A Bíblia fala que ele foi moído por causa das nossas transgressões. E é pelas suas pisaduras, ou seja, pelos seus machucados, que nós somos sarados dos machucados da nossa alma. Então você e eu precisamos nos humilhar diante de Deus, por causa da obstinação do nosso coração. Quantos filhos rebeldes! A palavra de Deus diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Você sabe o que é isso? Que é Deus dizer que a rebelião, quando você se rebela contra isso, todas as vezes que você desafia o seu marido, todas as vezes que você trata a sua mulher com amargura, todas as vezes que você desafia o seu pai e sua mãe, todas as vezes que você mente para se exaltar, todas as vezes que você se defende e não dá outra face, você está se rebelando contra Deus, está muito diferente daquele que se humilhou por minha causa e por sua causa. Então nós precisamos voltar ao início, que é o início de ser pobre de espírito e dizer: Senhor, eu sou pecador. E chorar pelos nossos pecados. E dizer: Senhor Jesus, que eu possa aprender com o Senhor, que eu não tenha que aprender como Moisés, que foi quebrado pela dor e pelo deserto, pelas perdas, para que depois reconhecer o Senhor. Que eu possa, Senhor Deus, que eu não perca tempo na minha vida. Moisés perdeu 40 anos da vida dele. Vai cuidar dos cabritos lá. Você, talvez, Deus quer te levantar, quer te abençoar, quer te usar. Deus sempre quis usar Moisés. Desde o nascimento de Moisés, ele foi preservado para ser usado por Deus. Mas você e eu, quem sabe, estamos atrasando o processo por causa de um coração que não se quebranta. Mas eu digo a você, para que a gente possa orar agora, um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita jamais. Eu convido você para nós nos ajoelharmos agora e dizermos: Jesus, que vergonha! Jesus, como é grande a minha necessidade! Senhor Jesus, pode me amansar. Me ajuda a conter a minha língua, me ajuda a não agir em ira, porque a palavra de Deus diz que a ira do homem não é aquilo que Deus usa para agir. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos nos quebrantar diante da Tua presença, Senhor, mais do que externamente. Talvez a gente está ajoelhando, tem gente que talvez não pode ajoelhar agora, mas o coração está ajoelhado. E o Senhor sabe que nós somos pessoas que não temos facilidade com a mansidão. Às vezes nós temos mais impetuosidade e precisamos ser contidos, porque a Tua palavra diz que mansidão é fruto do Espírito Santo. E se cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos o Espírito Santo. Somos todos batizados com o Espírito Santo. Todos que creem, diz a Tua palavra, são a habitação do Espírito Santo. Mas nós precisamos transbordar desse Espírito Santo. Transbordar com as atitudes, ó Deus. Não apenas com os dons. Com as atitudes, ó Deus, que são fruto da presença, do controle desse Espírito Santo. Deus, controla a nossa mente por meio da ação do Teu Espírito Santo, que nos faz lembrar. A Tua palavra diz que Ele nos faria lembrar de todas as coisas, que Ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, não somos pessoas perfeitas. Os problemas que estão ao nosso redor, ó Deus, dentro da nossa casa, muitos deles não é simplesmente questão de repreender em nome de Jesus.
É questão de pedir misericórdia a Jesus. Perdoa, Senhor Deus, os problemas que nós temos, porque nós mesmos procuramos, nós mesmos causamos. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, o nosso pecado em nome de Jesus. Eu te busco, meu Deus, agora os meus irmãos te buscam. E o Senhor diz que nós podemos encontrar. E te encontramos agora. Agradecemos o perdão, agradecemos o ensinamento e pedimos no nome de Jesus Cristo, amansa, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente. Faz de nós pessoas que servem a Ti com fidelidade. Faz de nós cidadãos do reino. Coloca em ordem a nossa vida. Ajuda-nos a cumprir a lei de Cristo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Olha, Deus te abençoe. Nós nos encontramos no domingo, se Deus quiser. Tem uma mensagem para enviar para você. Você que é membro da igreja vai receber. Você que acessa aí, você que está aí na nossa rede social. Vai verificar uma mensagem nessa semana, uma palavra a respeito de escatologia, fins dos tempos, uma advertência diante de algumas situações que têm acontecido aí. Então fique atento, preste atenção, você vai receber instruções aí pastorais nessa semana, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.